Olá meus amigos, cá estou eu com mais um vídeo para vocês. Desta vez, pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para comentar o que eu achei do debate que rolou ontem no domingo do irmão Hélio Soriano contra o irmão Rubens, se é que eu posso dizer assim. Pois bem, eu fiz alguns apontamentos aqui e dentro desses apontamentos eu vou falando, tecendo alguns comentários do que foi que eu vi ali. Foram 4 horas ou mais de debate. Em suma, acabei perdendo boa parte do meu domingo para ver aquilo. Mas sem mais delongas, vamos falar o que foi que eu achei daquele debate. É claro que muitas pessoas vão dizer assim, poxa, mas não quero saber o que você achou, para mim pouco importa. O bem da verdade é que como nós somos livres para expor os nossos pensamentos, então eu achei por bem gravar esse vídeo aqui para expor algumas falhas de ambos os lados. Não torci para nenhum dos dois. Como eu já deixei bem claro no vídeo anterior, eu achava que o Rubens iria cair num baita de uma armadilha. E foi exatamente isso que aconteceu. O debate ele foi dividido em várias partes, entre a apresentação e exposição da defesa, né, do Rubens. O Rubens ali expôs a sua defesa, o que ele achava, seguido de uma série de perguntas. Hélio Soriano, ou mesmo Rubens, tinham um tempo também para responder as suas perguntas, e assim sucessivamente. Isso aconteceu por diversas vezes. O Rubens defende ali a ideia de que hoje, aquele que serve a Jesus, o Criador, Deus, não precisa mais cultuar, não precisa mais congregar em um templo construído por mãos humanas, ou seja, numa igreja, dentro dos ditames da lei, estrada, em cartório e tudo isso mais. Então ele é veementemente contra isso. E a defesa dele é que Jesus não ensina isso, nem os apóstolos. Essa foi a defesa dele. Sem contar que ele também é contra o culto, cânticos, oração pública, entre outras coisas que se pode fazer dentro de um lugar fechado. E também ele é contra o sacerdócio, ou seja, um pastor, alguém estar à frente do ministério, ensinando as pessoas, porque ele entende que é o próprio Espírito Santo que ensina. Então hoje não precisa mais disso. Como ficou bem claro, quem viu o debate, viu a sova que o Rubens tomou. Hélio Soriano, ele é um homem que já vem de uma bagagem de muitos anos. Ele é líder de um ministério que está espalhado pelo mundo inteiro. Mundo inteiro. Dentro desse período de tempo que ele é presidente dessa organização, dessa igreja, ele já debateu com vários pregadores ao redor do mundo, tanto adventistas, que eu já vi no YouTube, debateu com outros pregadores na própria Filipina, e debateu aqui no Brasil com 2 pastores. Isso acho que foi o terceiro brasileiro, foi o Rubens que o Hélio Soriano debateu. Então o cara já vem com uma bagagem, com uma experiência, fora o que ele tem de vantagem, porque ele está na casa dele. E ele tem todos os recursos tecnológicos, além de uma capacidade incrível de memorização. Hélio Soriano tem a Bíblia memorizada, versículos, capítulos, tudo na cabeça. Por incrível que pareça, muitas pessoas já foram desafiadas por ele a provar que ele usa algum ponto, alguma coisa assim, onde Rubens mais uma vez se deu mal ontem. O Rubens, ao meu ver, ele deveria ter pesquisado melhor o oponente. Devia ter trabalhado melhor isso, para não dar alguns tiros no pé, como ele fez ontem no debate. Toda hora ele estava pedindo desculpas. Isso não é um posicionamento de alguém que vai debater. Pedir desculpas já é algo que está intrinsecamente enraizado na capacidade da pessoa não ter firme convicção daquilo que crê ou defende, titubeia. Enfim, está ali, mas
não tem uma mínima condição de defender aquilo que tem como verdade. Ele foi exposto diante do público mundial, aonde a frequência ali da TV do Hélio Soriano tem capacidade de transmitir pela web, TV dele, por canais afiliados, etc. Hélio Soriano expôs publicamente Rubens como uma pessoa incapaz de defender aquilo que entende como verdade e também o expôs como falso profeta, embora, na minha opinião, o Hélio Soriano também seja um falso profeta. Um dos erros também exposto pelo Rubens ali foi ele criticar a Bíblia, que a Bíblia, na verdade, ela foi dividida em capítulos e versículos no século XIII, por um tal teólogo que eu nem fui procurar saber o nome, mas isso é verdade. A Bíblia, na verdade, ela foi compilada, ela é um ajuntamento de livros, por isso Bíblia, de biblioteca, e foi dividida em versículos, capítulos, para facilitar o estudo e o aprendizado. Imagine você ler um livro, mais de não sei quantas mil páginas, tudo sem divisões. Como que você vai chegar a um texto que você quer, de repente, expor? Hoje nós falamos aqui no Ocidente, aqui no Brasil, mais precisamente, a língua portuguesa, uma língua muito rica. Imagine se essa pessoa não tivesse elaborado essa forma de simplificar os estudos bíblicos. Como ia ser difícil. Então essa crítica do Rubens é totalmente ilógica, irracional, sem fundamento. E só veio a nós para facilitar. Se você quer ler a Bíblia como um livro de capa a capa, normal, não tem problema nenhum. Isso não tem problema. Qual é o critério de ter ali os números, os versículos, os capítulos, para que não tenha? Não tem o menor fundamento, o sentido dessa crítica dele. E ele ficou batendo ali. Outro ponto, eu gostaria muito que se alguém, ou o Rubens não estivesse vendo esse vídeo aqui, que ele me dissesse como ele consegue separar aquilo que ele acha que é escritura do Salvador daquilo que é Bíblia. Ou seja, porque ele bate na tecla. Eu não leio a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. Eu leio a Escritura, não a Bíblia. A Escritura está dentro da Bíblia. Como ele consegue separar o que é livro inspirado por Deus, vamos dizer assim, daquilo que não é? Como ele tem essa capacidade? Não faz o menor sentido. Isso tudo é pura teoria. Apesar de eu discordar dos dois, vemos a falta que faz uma pessoa ter conhecimento bíblico, que é o caso do Rubens, mais uma vez. Ele não tem o mínimo conhecimento bíblico, quer entrar nesses ditames, nesses parâmetros, debater sobre Bíblia, se ele não conhece nada da Bíblia. Ele apenas pega aquilo que ele acha que é, isola textos e usa o texto de forma alegórica. Muitas passagens que o Rubens utiliza são claramente passagens que são literais, e ele tenta alegorizar esses textos. Ele espiritualiza os textos como se todos fossem fantasmas, vivessem num mundo, numa realidade paralela, né? E não fosse mais de carne e osso. Então são vários textos que são literais, não são alegóricos, e ele tenta alegorizar esses textos, espiritualizar os textos. E não é bem assim que funciona, tá? Então, para isso, a pessoa tem que ter o mínimo conhecimento de hermenêutica e exégese, saber entender o que é um texto alegórico, um texto literal e etc. Ele não pode fazer o que ele faz, alegorizar todos os textos. Falar um pouco do Hélio Soriano. Fiz algumas anotações aqui, né? O Hélio Soriano, ele é fundador, presidente de uma organização consolidada, já citei isso no início, com pontos estabelecidos em vários países.
uma seita, na minha opinião, exclusivista. Por que uma seita exclusivista? Fora da igreja do Hélio Soriano, segundo alguns ensinos que eu já pude ver dele, fora da igreja, das doutrinas ensinadas por ele, não há salvação. Ou você faz parte da igreja, ou você não vai ter salvação. E o mais interessante é que os ensinos de Hélio Soriano, eles são bastante exóticos. Como os adventistas têm a doutrina do juízo investigativo, o Hélio Soriano tem doutrinas que só a igreja dele tem, mas nenhuma outra. Eu posso citar aqui, mas no livro de Isaías tem uma profecia ali que parece que naquele tempo lá mesmo se cumpriu, nos tempos ali de Isaías. Fala sobre um amontoado de ilhas do Oriente e tal. Então ele pega essa profecia, ou esses textos, e aplica para a pessoa dele mesmo, para o movimento dele, informando que ele veio do Oriente, isso é verdade, mas aí nós temos que entender o contexto geográfico da época que foi escrito Isaías, tá? Então ele pega ali que ele veio do Oriente, de um ajuntamento de ilhas, que é as Filipinas, veio para o Brasil e veio pregar o Evangelho, né? Trazer ali essas novidades que mais ninguém havia exposto. Então isso é uma característica de seita, grupo sectário. Além disso, ele traz ensinos que vão contra os explanados na Bíblia, como politeísmo, tudo leva a crer, pelo que eu já vi em alguns ensinos dele, no próprio site dele lá, ele é um politeísta. Ele é um tipo de ariano, até diria. Tem muita semelhança com as testemunhas de Jeová, os ensinos dele. Ele prega a presença física de anjos ainda hoje, trazendo à tona os ensinamentos da materialização dos anjos, conforme nós podemos ver no Antigo Testamento, como os filhos de Deus ali em Gênesis 6, os anjos que comeram com Abraão. Então ele pega e traz um texto no Novo Testamento de Paulo, que as mulheres devem cobrir a sua cabeça com o véu por causa dos anjos, né? Tem um texto de Paulo que fala sobre isso. E aí ele traz para os tempos de hoje que a mulher deve ter uma proteção, porque os anjos podem seduzi-las e fazer com que elas acabam pecando, né? Algo meio grotesco mesmo, mitológico, como súcubos e incubos, né? Coisas da mitologia da Idade Média, que anjos têm relação com os seres carnais, essa coisa toda. Então é um dos ensinos dele também, que eu cheguei a captar aí. A diminuição da figura de Jesus Cristo. Então ele expõe Jesus de uma forma um pouco diferente aí. Embora Jesus seja Deus, é como se fosse uma divindade menor. Então ele pega alguns textos como o próprio Antigo Testamento, Moisés foi feito Deus, né? Representante de Deus, pega os juízes ali mencionado em Salmos. Então ele diminui a figura de Jesus, assim como as testemunhas de Jeová fazem. E dentre outras coisas. Agora vamos expor um pouco aqui o que eu sei sobre o Rubens. Além de ele ter o seu canal Verdade Oculta, ter Verdade Oculta 2 e ter o canal do Rubens. Pelo menos 3 canais no YouTube o Rubens tem. Ele tem vira e mexe problemas com esses outros 2 canais por conta de ele expor a figura das pessoas nesse canal dele. Então ele pega os vídeos, que ele não detém o direito desses vídeos, e coloca lá. Começa a falar, a fazer comentários, né? Igual eu estou fazendo aqui mais ou menos, só que ele pega a imagem das pessoas. Ele pega a imagem, fica escutando e falando em cima do que as pessoas trazem à tona. Então ele fica nada contra. Ele podia fazer isso sem colocar a imagem das pessoas, né? Às vezes as pessoas não gostam. Tem pessoas que nem ligam, pessoas que deixam rolar. Igual os adventistas, geralmente você coloca as imagens nos programas dos adventistas, eles não fazem nada, eles deixam.
né? Tá pública ali, então eles deixam. Agora tem pastores que já criam problema com isso. Pô, o cara tá me expondo e tal, e vai lá e processa. Bom, então, 3 canais, ele é uma pessoa que viaja em devaneios, na minha opinião. Ele compartilha ensinos conspiratórios que, se você teve a oportunidade de ver os vídeos do Rubens desde o início, se você teve a oportunidade, você vai notar que o Rubens abandonou muitas ideias no decorrer desse tempo. Então ele falava muita coisa ligada à ecologia, sacolinhas plásticas, algumas outras coisas ligadas ao nome de Yeshua. No começo não era assim, ele falava Jesus Cristo. Então, à medida que o Rubens vai tendo acesso a algumas informações bastante esquisitas, eu diria, ele compra algumas ideias e vai mostrando no canal dele. Pega ali, poxa, isso aqui é interessante, vou colocar no canal. Pega, e é muito bem feito o trabalho dele, não é uma coisa mal feita, não. Ele pega, eu não sei como que ele faz, deve ter uma equipe, eu acho, ou não sei se é ele mesmo, sozinho, mas tem um trabalho danado, porque ele pega ali várias imagens, faz um compilado, e começa a tecer comentários em cima, de já documentários feitos, ele pega partes, faz uma síntese, junta, a remenda daqui, remenda de lá, e expõe aquilo que ele acha que é o correto e pronto. Né? Então isso são teorias de conspiração. Muitas das vezes o Rubem usa um camarada americano que não lembro o nome, qualquer coisa vou deixar aí na edição, aí o nome do cara, e pega os vídeos desse cara e tem ele como trampolim, usa esse cara como exemplo, tá bom? Ele se firma em doutrinas totalmente equivocadas, como a extinção da igreja, que ele tentou defender, embora o Hélio Soriano, ali ele jogou na cara algo que todas as igrejas pregam e usam esses textos, né? Como a união de um grupo de pessoas e a extinção de qualquer prática litúrgica para os dias veterotestamentários. Então o Rubens ele peca muito nisso aí. Ele tem que contextualizar a união, um grupo qualquer que seja, que de repente queira fazer o trabalho de evangelismo, vamos dizer assim, esse grupo ele precisa estar dentro dos parâmetros legais da Constituição vigente, embora quando você fala em igreja, você tem algumas liberdades dentro do Estado, né, como a isenção de imposto, alguma coisa nesse sentido, né? Isso não justifica você não legalizar a organização, o grupo denominacional que você está ligado. Por que isso? Se você quer fazer o ID de Jesus, na verdade, você tem que pregar o evangelho. Por exemplo, você vai entrar num presídio. Você vai precisar da sua carteirinha. Você vai precisar de uma licença, de um licenciamento que vai permitir que você faça isso. Você não vai lá sem nada, só com RG, eu quero evangelizar. Pô, pera lá. Tem que ter uma credencial que autorize você a fazer esse tipo de trabalho, assim como nos hospitais e em outros lugares também. Tá? Quanto a isso, a organização, o grupo denominacional, eles têm que ter esse aparato da lei para que ele possa fluir. Concordo com o Rubens que tem grupos denominacionais que usam de brechas da lei para passar a mão mesmo no dinheiro dos outros, surrupiar a grana dos outros, né? Enganar muita gente. Isso daí eu concordo com o Rubens. Tem gente que faz isso mesmo de má fé, usa de má fé para fazer isso. Enganar muitas pessoas, que eu vou ser bem claro, tem muita gente que quer ser enganada. Porque eles não querem saber de um evangelho como está descrito na Bíblia, que é as boas novas da salvação. Jesus ele morreu, segundo as Escrituras, a Bíblia, para o quê? Trazer a salvação. Levar o homem, conduzir o homem a outra esfera. Tá ok? Pelo menos é isso que eu vejo. Agora não. O evangelho pregado hoje em dia, na maioria das comunidades neopentecostais, né?
pentecostais que já estão tombando mais para o lado de lá do que para o lado de cá, é um evangelho imediatista. Ou seja, eles pregam algo para que vocês tenham resultado imediato. Muita gente vai atrás do quê? Cura, milagres, profetadas, profecias, querem ficar ricos, não é verdade? Isso daí a gente vê, principalmente nas igrejas midiáticas, igrejas de TV. A gente vê isso com muita frequência. Então, o Rubens ele não está errado em combater isso. Mas talvez ele tenha que pôr os pés no chão e ver que a igreja, embora o templo do Espírito Santo seja o indivíduo, os indivíduos em si, há necessidade do agrupamento. Como que você vai estudar, né, a palavra de Deus, expor, pregar? Como que você vai viver em comunhão se isso é bem claro em vários textos, como demonstrado pelo Hélio Soriano? Aí não tem como fugir. Eu não vou dizer que da mentira não possa prover pontos de verdade ali. Eu não vou dizer isso. Até no próprio Rubens. Eu não concordo com muitas coisas, mas acabei de falar o que eu concordo. Certo? Vamos lá. Sua insistência em dizer que o mundo é dominado por Illuminati, maçonaria, Bilderbergs, seria ser patética. Porque isso daí parece meio lunático, assim, né? As pessoas piram na batatinha disso aí, cara. Isso aí deve ser deixado de lado, isso aí. Isso aí é pura idiotice, teoria de conspiração. O cristão, ele deve ser pautado nas profecias referentes ao fim, de acordo como está na Bíblia. Ele deve se pautar em teorias de conspiração, em achismos, em coisas ululantes. Não deve se preocupar com isso não, pô. Viva o agora. Faça a sua parte. Pregar boas novas. Esse é o evangelho. Pelo menos é assim que eu penso. As pessoas podem estar pensando, pô, o cara disse que não é evangélico, mas fala como se fosse. É porque eu exponho aquilo que a Bíblia fala, meu. Se a Bíblia está falando isso, é isso. Não adianta tentar rodear e tentar introduzir uma mentira ou uma irrealidade na cabeça das pessoas. Esse negócio de Bilderberg, maçonaria, Illuminati, isso daí é coisa que foi inventada no século passado. Mais precisamente, temos os mais famosos protocolos sábios de Sião. Isso é tudo teoria de conspiração. Tá? Isso daí não existe, não tem isso daí. É claro que tem os grandes conglomerados, tem as grandes potências, eles apitam sim, mas nada ao extremo. Isso daí de haver uma conspiração mundial para dizimar metade da raça humana. Isso vai acontecer, mas não precisa de conspiraçãozinha, não. Isso vai acontecer porque tem que acontecer, meu. Esquece isso daí. Se ferrou. Rubens se ferrou em ter participado do debate, passou vergonha e eu perdi 4 horas do meu domingo. Como eu já disse, Rubens ia se dar mal. Se deu muito mal. Embora tenham pessoas que ainda não tenham visto isso dessa forma, mas fazer o que, na verdade? Assim como o Rubens, tem outros caras na internet também que pregam umas coisas meio malucas, que eu nem vou comentar aqui. Mas enfim, espero que o Rubens tenha conseguido encontrar o caminho da casa dele, porque pelo jeito ele saiu de lá meio, acho que tonto. A forma que o Hélio Soriano fez, chamando ele de falso profeta, né, gritando, vociferando. Se fosse eu não teria nem ido, em primeiro lugar. Tá? Não teria nem ido. Porque não tem nada a ver comigo aquilo ali. Muitos pregadores de renome, teólogos, gente que tem bagagem, envergadura, conhecimento, não foram debater com o Hélio Soriano por medo? Não. Penso eu que não. Porque é aquilo, é como se fosse um rato convidado para participar de um covil de gatos, ou seja, e ainda ficar preso numa ratoeira. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham entendido a proposta, tá ok? Se vocês gostaram, deixa aquele like, quiserem comentar e debater, falar qualquer coisa, fazer alguma indicação, estamos aí. Forte abraço
Ah, pessoal, compartilhe aí o vídeo e inscrevam-se no canal, ajude o canal a crescer um pouquinho aí, já estou há 2 anos na batalha. Vamos lá, vamos ajudar, tá ok? Forte abraço, até nosso próximo vídeo, tchau.